uma ilustração rápida aqui para tentar fixar bem essa questão de como funciona. Eu trouxe uma levedura, o exemplo, uma ilustração aqui de uma levedura, substrato e duas situações, presença e ausência de oxigênio. Isso é um geral, existem micro-organismos com características diferentes, mas assim, pegando esse caso de levedura, que é o que a gente vai analisar mais na frente, produção de outros tipos de alimento, bebidas, a presença ou a ausência de oxigênio, o que faz? Na presença de oxigênio, o micro-organismo, né, como as leveduras, no exemplo, ele fica mais favorável a desempenhar o seu papel de crescimento celular, ocorrendo sua multiplicação até que se atinja uma quantidade considerada ideal para outra etapa do processo. Então, está relacionado diretamente à reprodução do micro-organismo, ao seu aumento no sentido de aumento de indivíduos. No caso de ausência de oxigênio, esse micro-organismo vai começar a consumir os açúcares presentes e, assim, por meio do seu processo metabólico, né, da sua digestão, vamos assim dizer, produz componentes como álcool e CO2. É algo bem direto, assim, bem enxuto para exemplificar isso. Aqui tem uma microscopia, uma imagem de microscópio, vejam a escala de 5 microns, 5 micrômetros, para a Saccharomyces cerevisiae. E assim, é só para a gente ter uma noção de como é a forma desse micro-organismo, como funciona assim, e lembrar que esses extratos da levedura, como funciona, assim, ele não é simplesmente, retirei meu componente, retirei meu extrato e coloquei ali. As leveduras geralmente são utilizadas na forma de extratos concentrados. Pega todo o material que é extraído ali das leveduras e forma tipo uma pasta concentrada. As leveduras, no geral, são micro-organismos unicelulares, como dá para ver na própria imagem aqui microscópica, e ele já vem sendo utilizado há séculos como fermento biológico na fabricação de alimentos e bebidas. Acredito que pão e cerveja sejam os exemplos mais clássicos desse tipo de produto gerado a partir de micro-organismos, né? Isso faz parte, independente da nossa área, formação, isso é algo que faz parte. E aí, na fermentação de cerveja, por exemplo, as leveduras presentes são expostas a um ambiente sem oxigênio, como visto na ilustração anterior, né? Lembra, sem oxigênio, ele tem um tipo de comportamento. Com oxigênio, o comportamento é diferente. Então, temos que, assim, nessa situação, as leveduras consomem os açúcares presentes no mosto, os açúcares, o gás carbônico e o álcool são gerados. Além de diversos componentes aromáticos que, quando a gente estiver vendo detalhadamente produção de cerveja, produção de alimentos, laticínios, a gente vai entrar nos detalhes de como seria isso, de quais são esses aromáticos presentes. Porque muitas vezes a gente só remete ao álcool e o CO2, mas tem outros componentes. E é por isso que bebidas e comidas fermentadas podem ter sabores, cheiros, características diferentes. Nesse outro exemplo, no caso de fermentação de pães, os micro-organismos também são inseridos num ambiente sem oxigênio para que possam consumir os açúcares presentes. Isso se mantém, é um processo de fermentação, então eles se mantêm presentes ali. E há também, nesse caso, a produção de álcool e CO2. Se a gente for olhar criteriosamente, segue a mesma lógica. Produz álcool e produz CO2. Entretanto, assim, o gás produzido, nesse caso o CO2, não consegue escapar. Diferente
do processo de produção de bebida como cerveja, que é comum até ver bolhas no processo, eles dispersando o CO2. O gás, nesse caso, não consegue escapar pela própria característica da massa do pão. Mais densa, sólida, fica ali. E daí essa massa acaba por crescer e formar bolhas de gás. Fica aquelas bolhas que são comuns, como vocês podem ver também nessa imagem, alguns buracos que ficam na massa. Pão geralmente tem aquela característica mais fofinha, que é justamente o espaço que acaba sendo preenchido pelo CO2 presente. E daí tem a questão, os principais componentes que são gerados assim são CO2 e o álcool. Um detalhe importante, a gente pode falar assim, é que esse álcool gerado, né, por sua vez, é eliminado do sistema por conta da alta temperatura, que a alta temperatura para a qual a massa é exposta no processo de cozimento ou forneamento. Vocês devem saber que o pão, depois que a massa cresce, coloca para assar, e naquela temperatura elevada acaba perdendo, o álcool vai embora ali e não fica álcool presente no pão. A temperatura é muito alta para que esse componente, para que o álcool fique presente lá. Então, observando o seguinte, quais as melhores condições para um processo? A gente tem uma combinação de fatores, né, uma otimização como um todo, para chegar a um ponto que encontra a melhor forma para um processo ocorrer. Então, vamos lá. Note que nem sempre a gente pode ser levado a pensar que o aumento da massa molecular, ou o aumento na quantidade de micro-organismo presente, seria proporcional à máxima obtenção do produto. Nem sempre isso acontece. Há de se considerar que o micro-organismo é um ser vivo, que possui características de alimentação e uma espécie de, digamos assim, gostos, interesses alimentares, vamos dizer assim. Ele vai produzir mais se tiver nas condições que ele considera como perfeitas. Note o exemplo abaixo. Aspergillus niger, por exemplo, que apresentam um melhor rendimento de produção quando seu crescimento é restringido por concentrações de semi-inanição de nutrientes, como nitrogênio, representado aqui pelo rosa, e fósforo, também uma baixa quantidade, quase semi-inanição, desde que haja alta disponibilidade de açúcares. Olha que interessante, ele, para poder ter um melhor rendimento de produção, para produzir assim um ácido cítrico no seu processo natural, ele precisa de nitrogênio, precisa de fósforo e precisa de açúcares. Só que a quantidade de açúcares tem que ser muito maior quando comparada com nitrogênio e fósforo. E essas condições precisam ser mantidas ao longo do processo para que realmente tenha uma produção eficiente. E isso foi determinado por meio de vários experimentos, várias situações para as quais esse micro-organismo foi colocado, para que ele realmente mostrasse onde ele funciona melhor, com que características ele funciona melhor. E daí a gente pensa o seguinte, nesse contexto como um todo, o que vai mudar? Como é isso? Como é essa relação do micro-organismo, substrato, meio reacional, controle das características? Os substratos, geralmente, eles aparecem como solúveis, insolúveis ou insolúveis muito resistentes. Os solúveis são produtos facilmente extraídos, sacarose, glicose, frutose. Geralmente esses a gente está mais habituado a ver na indústria bioquímica, sim, porque realmente eles são mais simples, são mais comuns, são mais baratos, mais acessíveis. Tem os insolúveis, que tem observação aqui, necessitam de algum tipo de tratamento moderado para solubilização e hidrólise antes da conversão em produtos. Amido de milho, mandioca, trigo, cevada, batata, tem outros exemplos. E
Por que a utilização desses componentes insolúveis, se eles são um pouco mais complicados? A característica deles. É muito interessante o uso do amido de milho como material, porque os açúcares são interessantes, tem uma questão de estabilidade química para um monte de processo, então tem sua função. Apesar de ser um pouco mais complicado, eles têm sua função. E ainda os insolúveis muito resistentes, necessitam de pré-tratamento físico, seguido de hidrólise química ou enzimática para produzir substratos na forma monomérica a ser convertido nos produtos. Olha, bem complexos. Celulose e hemicelulose são exemplos disso. E por que alguém usaria algo assim que é bastante complicado para fazer um pré-tratamento? Também pela questão da característica dele. A celulose é bastante utilizada, o principal componente da madeira, do papel, é o que vem. É um componente de alto interesse industrial. Então, mesmo que o seu pré-tratamento seja um pouco complicado, as suas aplicações valem a pena. Vale a pena esse material no sentido de você melhorar a característica dele, deixar ele pronto e utilizar. O resultado, no final das contas, o custo-benefício acaba sendo relevante. Outra questão relevante a gente tem aqui em relação a micro-organismos como um todo, para processos fermentativos, que são as fontes de energia, carbono, nitrogênio e minerais. Todo esse contexto, todos esses componentes são fundamentais para que a gente entenda o processo e suas demandas. Como está tratando com micro-organismos, precisa que eles tenham energia suficiente para que a reação ocorra. São necessários componentes como carbono, nitrogênio e outros minerais. Então, de uma forma bem geral, energia, a adenosina trifosfato, ou ATP, é o composto mais importante nas transformações de energia das células. As bactérias e as algas fotossintéticas podem utilizar a energia da luz para a formação de ATP. Isso é uma informação bem importante. As bactérias autotróficas podem gerar ATP pela oxidação de compostos inorgânicos, ao passo que bactérias, leveduras e fungos heterotróficos formam ATP oxidando componentes ou compostos orgânicos. Na indústria de fermentação, assim, as fontes de energia são o amido ou o melaço, depende da disponibilidade, o que tem lá. Então, fonte de energia, principalmente ATP. Sei que são conceitos já vistos, já foi trabalhado, a gente vem desde o ensino médio em biologia, observando isso. Em bioquímica 1 também foi tratado questão de energia, ATP, mas só para fixar alguns detalhes. Tem aqui a estrutura da ATP, estrutura química grande, e assim, como funciona, como é o processo de obtenção de energia através dessa molécula, por meio dessa molécula de ATP. Primeiro, vamos relembrar aqui rapidinho. Tem os grupos fosfato estão presentes, são esses 3 grupos, trifosfato, são os 3 grupos presentes. Existe a ribose e existe a adenina. A junção da adenina com a ribose é o que se chama a adenosina, e aí a gente tem o termo adenosina trifosfato. Os processos de produção de ATP e liberação de energia por meio de sua hidrólise formam o que é chamado por ciclo da ATP. Seria interessante se procurar revisar um pouco mais sobre esse ciclo da ATP, como é que essa energia é obtida, o que necessariamente acontece nas reações químicas, Uma informação importante é que a energia utilizada nessas reações, ela, assim, é uma energia proveniente de reações de catabolismo ou decomposição que ocorrem nas células, como a respiração celular e a fermentação, são exemplos disso. O que seria uma reação de decomposição?
Note que essa estrutura química grande da ATP, ela se decompõe e a sua decomposição libera energia. Um processo exotérmico libera energia. Geralmente, ela perde um grupo fosfato e libera energia. Depois perde outro grupo fosfato, libera mais energia. Revise esse conceito, que isso é interessante de observar e a gente precisa entender isso nos processos para saber o quanto de energia tem disponível. Lembrando que as reações em um reator comum, quimicamente falando, elas utilizam energia externa, ou aquecedores, né? São assim, quem provém a energia é um componente externo. Aqui em bioprocesso pode ser externo, mas geralmente é na quebra de componentes que esse tipo de energia aparece, que é energia utilizada no próprio meio. Então, para fixar, pesquise sobre e entenda o mecanismo de obtenção de energia pela reação de decomposição da ATP. Seria interessante observar qual mecanismo, assim, como age, como esse tipo de energia funciona, justamente para remover essa energia, para retirar essa energia lá da reação e utilizar ela no processo como um todo, né? Pensando que essa energia liberada é a energia que vai ser utilizada para fazer o processo funcionar, pensando num processo de fermentação, né? Por exemplo, um bioprocesso assim. Em relação ao carbono, sim, a gente pode observar o seguinte: as necessidades de carbono são supridas com a fonte de energia, como um todo, né? Mas as bactérias autotróficas e fotossintéticas, detalhe, autotróficas e fotossintéticas utilizam o dióxido de carbono. A via pela qual os heterotróficos metabolizam carbono a partir do substrato é importante para se determinar a quantidade de carbono convertida em material celular. Os organismos facultativos incorporam cerca de 10% do carbono do substrato quando metabolizam anaerobiamente. Porém, conseguem incorporar cerca de 50 a 55% com o metabolismo completamente aeróbio. Então, observe a diferença do carbono que consegue ser metabolizado se está no meio com ou sem oxigênio. Isso é fundamental, é importantíssimo observar qual é o meio, porque todas as situações podem estar idênticas, mas se o meio tem disponibilidade de oxigênio ou não, isso vai mudar no processo, vai mudar no resultado. Veja nesse caso do carbono, uma mudança de 10% para 50%, 55%. Então um acréscimo ali, vamos colocar assim, um pouco mais de 40%, é uma diferença considerável num processo como um todo. Nitrogênio, proveniente da amônia ou dos cristais, embora o crescimento seja mais rápido quando se utiliza nitrogênio orgânico. Os compostos orgânicos nitrogenados mais utilizados, né, na indústria são o farelo de soja, farelo de amendoim, farinhas de peixe ou carne, as borras de cerveja, extrato de levedura e soro de leite. Geralmente a gente ouve falar fonte de nitrogênio, isso para indústria de fertilizantes, bioprocessos comuns. Sempre a gente vê essa questão dessas farinhas que são utilizadas, que seria a sobra de um processo que é bem rico em nitrogênio. Os minerais, por sua vez, assim, posso colocar fósforo e magnésio como sendo os constituintes particularmente importantes no meio de cultura, pois são relacionados com todas as reações de transferência de energia. Além desses, são indispensáveis para o bom desenvolvimento da cultura o potássio, o enxofre e o sódio, assim como os micronutrientes ferro, cobalto, cobre e zinco. A gente vai ver detalhes desses tipos de minerais, o que eles fazem de fato. Aqui fica só uma introdução a isso para ter uma noção do que é necessário entender do funcionamento como um todo. E nessa última parte, assim, eu vou apresentar outros bioprocessos que
não necessariamente são esses que a gente está habituado a ver, produção de alimentos de ordem global, alimentos comuns, ou outro tipo de produto, como tratamento de efluentes e tal. Tem um aqui, até que está publicado num artigo, em trabalho de 2016, utilização de resíduos da biomassa como fonte de matéria-prima biodegradável para a indústria de produtos usualmente não consumíveis. Por que eu estou colocando usualmente não consumíveis? Vocês veem aqui a etapa de produção de plástico comestível de morango para uso em embalagens. Geralmente a gente não consome embalagens. Embalagens são feitas de material reciclável, né? Material que a gente vai descartar, o ideal que seria para reciclagem, reutilização, mas existe atualmente, eu falo atualmente porque essa publicação de 2016, já há na indústria algumas coisas e tem muito trabalho científico sendo feito nesse sentido. E assim, por que tem um plástico comestível? Imagina você usar embalagens de alimentos, frutas que são vendidas em um supermercado, com embalagem comestível. Você tira o produto e consome a embalagem. Isso é interessante porque é um material biocompatível, biodegradável. Mesmo que você não consuma e jogue fora, é matéria orgânica e não lixo que vai se acumular. Tem uma série de vantagens. Então isso é bastante relevante e também é um bioprocesso. Dentro da área da ciência dos materiais, tem uma gama de processos de transformação que se encaixam nos bioprocessos. A gente vai ter uma unidade, uma parte da unidade só para isso, só para entender esse tipo de bioprocesso que eu vou classificar assim, bioprocesso não convencional. Não está sempre ligado à indústria bioquímica, mas sim a transformações bioquímicas dentro de outra área, como a área da ciência dos materiais. Um outro exemplo que tem aqui é de uma pesquisa brasileira financiada pela FAPESP, que é um bioplástico produzido a partir de açaí e nanopartículas de quitosana, que é uma substância que possui efeito bactericida. Então, vê só, você tem um bioplástico produzido a partir do açaí, algo bastante disponível no Brasil, e quitosana, que também é um componente de pouco uso industrial, mas que tem muitos estudos que mostram coisas promissoras em relação a isso, e tem um efeito bactericida. Isso aqui é interessante. A gente pode ter um plástico totalmente biocompatível ali, a gente pode manter ele com a gente, utilizar junto com os alimentos, tudo, e tem um efeito bactericida, um controle para a saúde, que isso é muito interessante, pensando do ponto de vista, você tem um material que normalmente seria descartado ou iria para reciclagem, e você pode utilizar ele, consumir naturalmente, e ainda vem com o bônus, vou dizer assim, com o bônus do efeito bactericida. Esses outros bioprocessos são bastante interessantes. Mas na frente, claro, a gente vai voltar a falar sobre isso e analisar pontualmente e também aprofundar como esses processos são feitos e assim, quais as vantagens, desvantagens, os desafios e o papel da engenharia química nesse meio, onde entra as transformações, porque é fundamental que o engenheiro químico, que a engenharia química trabalhe nisso, tenha o conhecimento sobre isso, porque é a indústria que vai seguindo para o futuro. É que utiliza esse tipo de material amplamente, posso dizer assim, amplamente pesquisado, de muito interesse da comunidade científica e tecnológica, porque tem a principal função, que é reduzir a quantidade de lixo, de material descartável, e também ter efeito positivo para o nosso corpo. Voltando para a nossa questão de bioprocessos mais clássicos, assim, tem uma atividade para vocês desenvolverem, que é o seguinte: a proposta é: escolha um processo de biorremediação utilizado para tratamentos de áreas contaminadas por derramamento de petróleo e descreva os métodos que foram utilizados nesse processo.
quais são os detalhes desse tipo de processo e analise a eficácia. E assim, na sua opinião, é válido esse tipo de tratamento para derramamento e contaminação por petróleo? Você vai precisar entender um pouquinho mais desse conceito antes de responder. Então a sugestão é: busque artigos científicos que confirmem os resultados observados. É uma análise de biorremediação para este caso em específico, que é o derramamento de petróleo. Por hoje a gente finaliza. Tá aqui as referências básicas que eu utilizei, além daquelas que já tem o link lá, o link de acesso e também o link para os artigos que foram utilizados e onde foi tirada aquelas imagens. E é isso por hoje. Espero que tenham entendido, acompanhado e também despertado o interesse para aprender mais sobre esse tipo de bioprocesso.